Em nome de Jesus, a luz do mundo, nossa salvação. Aquele que tudo faz muito bem e tem sido muito bom para nós. Amém. Podem sentar-se. O culto de hoje nos acolhe e nos abraça. Espero que todos estejam acolhidos e abraçados com o maravilhoso milagre de Jesus abrindo os olhos de um cego de nascença. Cegos. No mundo inteiro existem cerca de 45 milhões de pessoas cegas. É muita gente, completamente cegas. Digo completamente cegas porque existe um número ainda maior de pessoas com alguma dificuldade grave na visão. Mas completamente cegas, segundo o que li na semana, existem 45 milhões de pessoas. No Brasil existem 2 milhões de cegos. Para 2 milhões de cegos no Brasil, existem apenas 60 cães-guia. Vocês já viram um cão-guia nos aeroportos, nos shoppings? Existem no Brasil apenas 60 cães-guia. 15 estão em treinamento, e é um longo período para treinar, para formar, um cão-guia. Sai muito caro, custa muito dinheiro. No Brasil, o dia 29 de abril, daqui a um mês, é o dia do cão-guia. E dia 13 de dezembro é o dia do cego. Eu estou falando do cão-guia porque é uma relação maravilhosamente linda, a do cego com seu cão-guia. Vale a pena acessar alguns vídeos, algumas histórias sobre o assunto na internet. São coisas lindas que nos tocam e nos amolecem, nos tornam mais maleáveis um pouco. Os cegos, eles já contam, pela graça de Deus, com embalagens de produtos em braille. Recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia completa em braille. A Sadia, e não é propaganda da Sadia, mas a Sadia, por exemplo, adotou as inscrições em braille no ano de 2000, por sugestão de um funcionário da própria empresa, portador de deficiência visual. Hoje, o alfabeto especial em braille está nas embalagens de 230 dos produtos da Sadia. O Grupo Pão de Açúcar usa desde 2002 o braille em todos os 342 itens de suas marcas próprias. Os cosméticos da Natura, o cardápio da rede McDonald's e os medicamentos do laboratório Axé, acho que é assim que se pronuncia, também adotaram, eu não quero dizer Axé, que pode, em todo caso, agora está dito, Também adotaram esse sistema que já é antigo, O sistema do alfabeto Braille, ele foi adotado pelo francês Louis Braille, no ano de 1825, então já vai muito tempo. O grande problema para os cegos é a sua locomoção. Até mesmo os que enxergam bem tropeçam e caem nas estúpidas calçadas de nossas cidades. Buracos, árvores, espinheiros, abrolhos, falta de calçada, calçadas mais altas, mais baixas, são um empecilho para que o cego sequer se arrisque a sair de casa. Os absurdos de exclusão fazem com que a gente não veja os cegos entre nós. Eu estou 2 anos e meio em Cuiabá e vi um cego uma vez. Onde eles estão? Em casa, assim como os cadeirantes. Em Cuiabá, uma capital, com uma população em torno de 600 mil habitantes,
em poucos dias sede de Copa do Mundo, não tem nenhum semáforo que conte com a possibilidade em braille para que o cego possa atravessar uma avenida. Isso não é uma particularidade só de Cuiabá, isso é geral no Brasil inteiro. Existem sim cidades que cuidam mais disso, ou que cuidam disso. Nós mesmos devíamos repensar as nossas escadas com a máxima urgência, onde descem mães com bebê no colo, pais com crianças no colo, homens e mulheres idosos, se arriscam, às vezes até na chuva, numa escada altamente violenta, de altíssima periculosidade, íngreme ao máximo. Devíamos considerar sobre isso. E se tivéssemos ainda um cego entre nós, que perigo! Naquela cidade onde Jesus estava, todos sabiam quem era o cego de nascença. Cego, mendigo e esmoleiro. A sociedade judaica da época de Jesus relacionava tristemente a doença com o pecado. Para eles, doença era o merecido castigo pelo pecado. Quando alguém nascia cego ou contraía lepra, por exemplo, só existia uma dúvida: quem pecou? Ele ou os pais dele? Por isso, a pergunta intrigante e esquisita dos discípulos de Jesus: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Uma curiosidade interessante da história é que o cego não pede para ser curado ou para ser ajudado por Jesus. Este, assim como outros milagres, este é feito por Deus sem nenhuma oração do cego. Esse texto, na verdade, narra 2 milagres. O primeiro milagre: o cego foi e lavou o rosto. Jesus, diz o texto do evangelista João, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse ao cego: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. E é aí que está o primeiro milagre. O cego foi e lavou o rosto. É o milagre da fé. É o milagre do crer para ver. Tomé, daqui uns dias nós vamos estar com Tomé. Tomé queria ver para crer. O cego creu e foi. O verdadeiro milagre é sempre crer para ver. E o segundo milagre é exatamente o que segue. O cego voltou vendo. O evangelista João chama os milagres de Jesus de sinais. E Jesus diz isso para que os seus discípulos, comentando a sua preconceituosa pergunta, Jesus diz para eles: já que ele é cego, vamos fazer com que se mostre nele o poder de Deus, um sinal. Já que ele é cego, já que vocês me vieram com essa pergunta estúpida, então vamos deixar com que nele se faça um sinal, para que vocês creiam em mim. É um sinal do poder de Deus. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente, para a tristeza de Deus, ainda hoje, muitas vezes as pessoas fazem a relação errada entre doença e pecado, associando sofrimento com castigo. Estes 2 milagres de Jesus nos mostram que as doenças existem para que o poder e a misericórdia de Deus possam ter o seu lugar. Ao invés de ser um castigo, é uma oportunidade para que o poder de Deus se mostre e se manifeste na vida de quem sofre e de quem sofre junto. Infelizmente,
Ainda hoje, muitas pessoas fazem essa errada relação entre pecado e doença. Se está doente, é porque pecou, ou tem alguma coisa errada com a sua vida. Isso, de forma nenhuma, de acordo com a palavra de Deus, é assim. Deus é sempre movido por sua misericórdia e por seu amor. Antes de qualquer outra coisa, Jesus se encheu de compaixão por aquele cego de nascença. E ele foi movido por ela para ajudar esse pobre sofredor, cego, mendigo e esmoleiro. A graça de Deus agiu por meio das mãos amorosas e poderosas de Jesus. Ele não era apenas um cego, mas ele era também um mendigo. E pesava sobre ele tudo o que está relacionado com um mendigo. Cheiro ruim, trapos, sujeira, aparência péssima, falta de banho e de higiene. A incredulidade dos fariseus os levou a um ato de violência contra aquele homem que havia nascido cego. Eles o expulsaram da sinagoga, da igreja, porque ele confessou que foi Jesus que o salvou da cegueira física. E no versículo 38 ele confessa isso, dizendo para Jesus: eu creio, Senhor. E ele ajoelhou-se diante de Jesus e o adorou. Querido irmão e irmã, caminhe para o céu. Caminhe para o céu. Em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio aos cegos, aos surdos, aos aleijados, caminhe para o céu. Em meio aos doentes, em meio às perdas, ao luto, à tristeza, mas caminhe para o céu. Por nada deste mundo volte atrás na sua caminhada rumo ao céu. Caminhe para o céu. Quem crê em Cristo caminha para um lugar onde seremos perfeitos e onde será perfeita a nossa vida, onde será perfeita a nossa visão, a nossa audição e tudo será perfeito. Nenhum de nós aqui dentro pode levantar o dedo e dizer: eu enxergo perfeitamente, porque depois de Adão e Eva, somente Jesus enxergou perfeitamente. Só no paraíso nós saberemos o que é 100% de visão, de audição, de percepção e tudo mais. Quem crê em Jesus caminha para um paraíso onde tudo é perfeito. Enquanto caminhamos aqui em meio a este mar de sofrimento que preenche o mundo, precisamos reforçar em nós uma grande certeza. Eu e vocês, todos nós, caminhamos neste mundo com tanta coisa desagradável à nossa volta, fazendo parte da nossa vida de uma forma ou de outra. Com dor, com tristeza, com depressão, com melancolia, com doença, com morte, com perdas. Mas todos nós podemos nos agarrar em uma grande certeza. E esta certeza está claramente expressa no versículo 1 do capítulo 9, lido pelo João. Jesus viu o cego. Ninguém cutucou no ombro de Jesus e disse: "Oh, Jesus, tem um cara aí precisando de você. Tem um cego aí." Não. O evangelista João diz: Jesus viu o cego. Agora, por que Jesus viu aquele cego de nascença? Porque ele era cheirosinho, limpinho, bonitinho, agradávelzinho? Não.
Porque ele tinha atributos que chamaram a atenção de Jesus. Alto, robusto, forte, elegante? Não. Porque ele tinha dinheiro para dar como dízimo ou como oferta? Não. Porque ele era um sofredor que vivia marginalizado, massacrado, pisado e humilhado por todos? Não. Simplesmente Jesus viu o cego porque Jesus o amava. Era mais um de seus filhos amados que precisava de sua graça. O amor de Jesus abriu os olhos de Jesus para que ele visse o cego de nascença, mendigo, marginalizado, jogado fora. Jesus viu o cego. Muito mais importante do que saber que Jesus pode fazer muitos e grandes milagres na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é termos a certeza de que Jesus nos vê. Jesus nos vê com compaixão, com misericórdia, com amor, com bondade. De modo geral, as pessoas olham para nós, nos reparam. As pessoas olham para nós para nos comparar umas com as outras, para nos julgar, para nos atirar pedras, para nos condenar, para ver se estamos bem vestidos, bem arrumados e assim por diante. Se nos comportamos de acordo com a nossa expectativa ou se os frustramos na sua expectativa. As pessoas nos olham, nos observam. Jesus não. Jesus nos vê. Jesus não está preocupado com o nosso cabelo, com o nosso sapato. Jesus está olhando aqui dentro, onde pulsa o coração que Ele nos deu. Jesus nos vê nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Ele viu aquele pobre mendigo cego e Ele vê você também. Pelo mesmo motivo que Ele viu aquele cego, porque Ele ama você. Porque Ele quer ajudar você. Porque Ele quer proteger você. Porque Ele quer melhorar a sua vida. Quer fortalecer a sua vida, a sua fé, a sua salvação. Ele nos vê com amor e bondade, porque Ele veio para isso, para nos salvar. É bem verdade que Ele teria motivos suficientes para nos condenar, para nos fuzilar, mas Ele é movido por sua compaixão. Ele vê você para ajudar e socorrer. Aproveito-me das palavras que encerram o salmo que lemos no culto, Salmo 142. Diz Davi, preso, escondido dentro de uma caverna. Ele diz, eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Eu escrevi aqui para mim, entre parênteses, depois de reunião do teu povo, que está escrito na Bíblia, céu. Aqui está a reunião nossa, parte do povo de Deus, pequena parte, mas do povo de Deus. E aí eu escrevi céu, porque um dia nós diremos para Jesus, eu te louvarei na reunião do teu povo aqui no céu, porque o Senhor foi bom para mim. O Senhor foi bom para aquele cego mendigo atirado ao chão. O Senhor foi bom para mim, na minha insignificância. O Senhor foi bom para você,
No batismo, por sua graça, pelo seu poder, Ele abriu os nossos olhos para vermos lá na frente, para vermos além do que os nossos olhos físicos conseguem ver, para vermos o céu. Ele abriu os nossos olhos para vermos que existem muito mais coisas do que aquelas que podemos ver com os nossos olhos naturais e físicos. Existem muito mais coisas, aquelas mesmas coisas que foram vistas pelo cego antes de começar a ver com os olhos. As coisas que só podemos ver pela fé. E existem muito mais coisas que só podem ser vistas pela fé do que aquelas que podem ser vistas com os olhos físicos. Queira Deus, querido irmão e querida irmã, que no dia em que se fecharem os teus olhos físicos, eles possam se abrir para verem o Senhor da glória e dizer, na reunião do povo de Deus no céu, que nós o louvamos porque Ele foi bom para nós. Que bom que essa palavra de João chegou até nós. Que bom que podemos nos colocar ali do lado daquele cego e sermos ajudados até mesmo sem pedir, sermos confortados e fortalecidos pela graça de Deus ricamente presente em Jesus, nessa atitude maravilhosa que Ele teve e que está descrita no texto que lemos. Eu louvarei o Senhor na reunião de todo o seu povo, porque Ele é bom para mim.